Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eric Alves, professor de Direito Administrativo do Direção Concursos. Estou de férias, né? Não estou em Brasília, mas teve um evento importante esse final de semana que foi a prova do ISS Guarulhos e saiu, né, o caderno de provas e eu gostaria de comentar as questões de direito administrativo aqui para vocês, né? Mas para tirar a ansiedade aí de quem fez a prova. Lembrando que trata-se de um gabarito extraoficial, né? A banca ainda não divulgou o gabarito, mas como eu disse, é apenas aí para tirar a ansiedade de vocês. Eu já até tinha gravado um vídeo anteriormente aqui no canal, mas eu tinha feito ali rapidamente, né? E tem uma questão que eu gostaria de tratar com mais carinho, mais detalhes aí com vocês, porque eu acho que cabe recurso, né? Tem um recurso que eu vou recomendar para vocês em uma dessas questões do ISS Guarulhos, tá? Então vamos ver uma a uma das questões de direito administrativo, começando aí pela questão 71. Eu vou comentar aqui apenas aquela alternativa que eu entendo que seja, ou que vai ser o gabarito da banca, tá bom? Lembrando que é um gabarito extraoficial aqui para vocês. Depois eu vou colocar lá no site do Direção Concursos um artigo completo, todo escrito, comentando todas as alternativas aí para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu tô aqui no celular com as questões. A primeira questão é a questão 71. É uma questão que trata aí de licitações, né, que diz o seguinte, a respeito, o enunciado, né, a respeito da dispensa e inexigibilidade de licitação, assinale a alternativa correta. Para mim, o gabarito dessa questão vai ser a alternativa A, que diz o seguinte, ó, considera-se dispensada a licitação na hipótese em que o legislador define previamente que a contratação não será precedida de um procedimento concorrencial, ainda que a sua realização seja materialmente possível. É exatamente essa a definição de licitação dispensada, lembrando que são aquelas hipóteses que estão lá no artigo 17 da Lei 8.666, tá? Então, questão 71, gabarito aí deve ser mesmo a alternativa A. Próxima questão, questão 72, questão sobre improbidade administrativa, que diz o seguinte, José é um ocupante do cargo de fiscal de rendas, revelou para a imprensa fato de que tem ciência em razão de suas atribuições e que deve permanecer em segredo, visto que se trata de dado sujeito a sigilo fiscal. E a questão quer saber se o José, nesse caso, ele cometeu ou não um ato de improbidade administrativa e se cometeu, de qual espécie é esse ato. O gabarito da questão 72, então, deve ser a alternativa D. Essa conduta do José de revelar um ato de que tem ciência em razão das suas atribuições e que deva permanecer em sigilo é um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, exatamente o que está aí na alternativa D, tá? Então, questão 72, gabarito deve ser a alternativa D. Questão 73, questão sobre serviços públicos, Lei 8987. Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei 8987 de 1995, lei que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. O gabarito da questão 73, para mim, deve ser a alternativa B, né, que diz o seguinte, serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Exatamente o que dispõe lá na Lei 8.987, tá bom? Então, questão 73, gabarito aí deve ser mesmo a alternativa B, beleza? Vamos para a próxima questão, questão 74 da prova de Direito Administrativo do ISS Guarulhos. Essa é a questão mais polêmica e a questão em relação à qual eu acho que cabe recurso. Vamos dar uma lida aqui no enunciado dela com calma. Olha só o que diz o enunciado da questão 74. Pedro é agente fiscal de rendas e de maneira culposa praticou conduta que causou prejuízo ao erário. A conduta realizada por Pedro, apesar de ser considerada infração funcional administrativa, não constitui crime ou improbidade administrativa. A administração pública deseja ajuizar a ação de reparação de danos em face de Pedro. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Então, as alternativas querem saber basicamente se essa ação de reparação
ao dano que foi causado pelo Pedro é ou não prescritível, né? E se ela for prescritível, qual o prazo de prescrição a que ela está sujeita, né? Lendo aqui o enunciado, pessoal, percebe-se que o examinador parece, né, que ele quis fazer uma confusão aí com aquele entendimento do STF acerca dos ilícitos civis. O STF, assim, ele entende que os danos causados ao erário decorrentes de ilícitos civis, né, eles são prescritíveis, né, eles se sujeitam ao prazo de prescrição aí de 5 anos. Mas aqui, neste caso, a banca, ela disse explicitamente que o dano foi causado por um agente público e que não se trata de um ato de improbidade administrativa, mas que se trata de uma infração funcional. Então, primeiro aqui, onde que eu acho que cabe recurso nessa questão? Porque, a meu ver, é impossível acontecer essa situação que foi tratada aqui pela banca, né? Um agente público, através de uma conduta culposa, causar um prejuízo ao erário e isso não ser considerado um ato de improbidade. Não tem como, né? A lei de improbidade, ela diz que constitui ato de improbidade que causa prejuízo ao erário qualquer conduta ou omissão culposa ou dolosa, né, que cause um prejuízo ao erário, praticada, né, pelos agentes ativos do ato de improbidade. No caso aqui, o Pedro é sim um sujeito ativo do ato de improbidade. Então não tem como essa conduta do Pedro não ser tipificada como um ato de improbidade, né? Porque, novamente, foi uma conduta praticada por um agente público de maneira culposa que causou um prejuízo ao erário. Então isso é um ato de improbidade, não tem como não ser, então por isso já cabe um recurso aqui para anular essa questão. Então o que a banca está querendo dizer aqui, né? Uma vez que ela colocou que não se trata de um ato de improbidade, apesar disso ser inconsistente, ao meu ver, mas foi o que o examinador colocou aqui na questão. Então parece que o examinador está querendo nos levar ao entendimento de que se trata de um processo administrativo, né, um processo administrativo de ressarcimento ao erário. E ele está perguntando se esse processo administrativo, né, essa ação administrativa da administração, ela é prescritível ou não. Tá? Então nós temos alguns entendimentos do STF que tratam sobre o assunto. Primeiro, é aquele entendimento do STF que diz que os ilícitos civis, né, os danos ao erário decorrentes de ilícitos civis são imprescritíveis. Aqui não é um ilícito civil porque a banca já disse que não se trata de improbidade administrativa. Né? E também tem um outro entendimento do STF que diz que os atos de improbidade culposos, eles são prescritíveis, né? Só seriam imprescritíveis os atos dolosos. Também não é o caso aqui porque, novamente, a banca diz que não é um ato de improbidade administrativa. Então, vem a seguinte pergunta: será que uma ação administrativa, né, um processo administrativo instaurado pela administração, que tem como objetivo o ressarcimento ao erário, ele prescreve ou não? Eu entendo que ele é imprescritível, né, porque vai incidir lá a regra geral da Constituição, que diz que as ações de ressarcimento ao erário, elas são imprescritíveis. Aqui, a situação ela não se enquadra em nenhum dos entendimentos do STF sobre o assunto, né? Não é um ilícito civil, não é um ato de improbidade. Então, nós temos que ver lá a regra geral da Constituição, né, que diz que as ações de ressarcimento ao erário, elas são imprescritíveis. Então, para mim, aqui o gabarito da questão 74 deve ser a letra A. Tá? Que a pretensão da administração pública em face de Pedro, ela é imprescritível. Mas lembrando que cabe sim um recurso, né, nessa questão, porque o enunciado aqui, a meu ver, ele é inconsistente, tá bom? Porque, novamente, Pedro é um agente público, através de uma conduta culposa, ele causou um prejuízo ao erário. E o enunciado diz que isso não é ato de improbidade. Eu entendo que é, né? E lembrando que as condutas listadas lá na Lei 8429, que é a Lei de Improbidade, elas são condutas exemplificativas, né? Então, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa de agente público que cause prejuízo ao erário pode ser enquadrado assim como improbidade administrativa, tá bom? Então acho que cabe um recurso assim, aqui nessa questão. E também, né, a possibilidade de que o examinador entenda que essa situação, a meu ver,
também seria um entendimento inconsistente do examinador, mas pode ser que o examinador ele entenda que essa situação se enquadre lá naquele entendimento do STF, que foi exarado lá no recurso extraordinário 609.069, de que os danos ao erário decorrentes de ilícito civil eles são prescritíveis, né? E aí, no caso, seria a prescrição de 5 anos, o gabarito seria a alternativa C. Pode ser que a banca também vá por este caminho, mas, a meu ver, o mais correto aqui teria que ser a alternativa A, tá? Na questão 74. Essa foi a questão mais polêmica aqui da prova, inclusive, eu acho que cabe o recurso, você pode fundamentar com base nesses argumentos que eu apresentei aqui para vocês, beleza? Próxima questão, questão 75, diz o seguinte: assinale a alternativa que contém exemplo de um ato administrativo enunciativo. Questão tranquila aqui, gabarito é alternativa D, certidão, beleza? 75, questão 75, gabarito alternativa D, certidão. Questão 76, sobre o poder de polícia, assinale a alternativa correta. Nessa questão 76, eu entendo que o gabarito aqui deve ser a alternativa C, sem dúvida alguma. Em regra, o exercício do poder de polícia é caracterizado pela discricionariedade. Lembra lá da nossa aulinha, né, do Direção Concurso, que a discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia, mas em alguns casos, né, não há a discricionariedade, como no caso lá das licenças, tá? Por isso que a questão coloca aqui muito apropriadamente em regra, tá? Então o gabarito aqui da 76 deve ser mesmo a alternativa C. Questão 77, questão sobre contratos administrativos, Lei 8.666, diz o seguinte: a respeito dos contratos firmados pela administração pública, assinale a alternativa que está de acordo com a Lei 8.666. Para mim, o gabarito aqui deve ser a alternativa A, que diz o seguinte: toda a prorrogação de prazo contratual deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, exatamente o que dispõe lá a Lei 8.666. Tá? Então, questão 77, gabarito aí deve ser a alternativa A. Questão 78, bem tranquila também, trata das autarquias, né? A aulinha lá sobre a organização da administração pública. Questão 78 diz o seguinte: a respeito das autarquias, assinale a alternativa correta, tá? Para mim, o gabarito aqui dessa questão deve ser a alternativa B, né? Que diz o seguinte: a autarquia é instituída diretamente pela lei e sua personalidade jurídica tem início com a vigência da lei criadora. É exatamente isso, lembrando que autarquias são entidades com personalidade jurídica de direito público, né? Então são criadas por lei e a sua personalidade jurídica ela é criada, né, a partir da vigência desta lei. Então, questão 78, gabarito deve ser mesmo a alternativa B. Questão 79, que trata aí sobre entidades paraestatais em Sistema S, né, entidades aí do Sistema S. Questão 79 diz o seguinte: sobre as entidades que integram os serviços sociais autônomos, o Sistema S, assinale a alternativa que está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Questão 79, para mim o gabarito aqui deve ser a alternativa E, né, que diz o seguinte: as entidades do Sistema S têm natureza privada e possuem autonomia administrativa, motivo pelo qual não se submetem ao processo licitatório disciplinado pela Lei 8.666 de 1993. Esse é um entendimento já consagrado aí pela jurisprudência, que as entidades paraestatais, e aí entre elas as entidades do Sistema S, são entidades privadas e não precisam seguir lá a Lei 8.666 nas suas contratações, né? Elas podem elaborar regulamentos próprios de contratações, desde que sigam aí pelo menos os princípios da administração, tá? Então, questão 79, gabarito aí deve ser a alternativa E. E por fim, a última questão mais fácil aí da prova, né? Questão sobre o LIMP, princípios da administração pública, questão 80, diz o seguinte: assinale a alternativa que contém os princípios da administração pública explícitos na Constituição Federal. Princípios explícitos ou princípios expressos são aqueles princípios que estão lá no artigo 37, caput da Constituição, sigla LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios que estão aqui na alternativa B da questão 80, né? Então, questão 80, gabarito aqui deve ser mesmo a alternativa B. Beleza, pessoal? Então foram essas aí as questões de direito administrativo da prova do ISS Guarulhos, uma prova relativamente tranquila, a meu ver, à exceção daquela questão ali sobre a prescrição, que cabe recurso, mas as demais questões, eu acredito aí que os candidatos
não tiveram problemas, especialmente os alunos do Direção Concurso, porque todos os assuntos foram tratados aí nas nossas aulas. Espero que vocês tenham ido muito bem e espero notícias aí de vocês também sobre os seus resultados e sobre a aprovação aí no ISS Guarulhos. Beleza, pessoal? Um grande abraço, boa sorte a todos aí nessa prova. Fique com Deus, até mais. Valeu!